Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para hoje, dessa feita, então, vamos concluir as leituras no livro do Êxodo. E eu vou estar mandando para os irmãos, além desse vídeo também, a playlist com todos os vídeos das leituras de Êxodo, caso você perdeu alguma leitura. E também na descrição do vídeo no YouTube eu vou estar enviando uma nota sobre o tabernáculo, que foi o que nós falamos aqui bastante, né, no decorrer dessas leituras anteriores, amém? Então vamos lá então. Hoje nós estaremos lendo Êxodo, capítulos de número 38, 39 e 40, amém? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Capítulo 38. Fez também o altar de holocausto de madeira de acácia de 5 côvados era o comprimento e 5 a largura, e era quadrado o altar, e de 3 côvados de altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, dos quais formavam uma só peça, um altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher suas cinzas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, e todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e do rebordo do altar para baixo, o qual chegava ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais, e fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um lado ao outro do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze e o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio do lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze, e os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para um lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados, e as suas colunas eram 10, e as suas bases 10, e os seus ganchos e colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 13. Para o outro lado da entrada do átrio, de um ou do outro lado da entrada, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas, de 15 côvados, e as suas colunas eram de 3, e as suas bases de 13. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e as vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças suas vergas também de prata. Todos os pregos do tabernáculo do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas do tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo a ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre em obras, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra e todo o seu santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação, ou seja, daqueles que foram alistados, foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário,
de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e os cobriu as cabeças, como lhe fez as vegas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele se fez bases da porta da tenda da congregação e do altar de bronze, e sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Capítulo 39, falando sobre as vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram uma estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram as lâminas delgadas e cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era obra igual, da mesma obra de ouro, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastes de ouro, trabalhadas com lavouras de sinete, e os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedra, a ordem do sárdio, topázio, o carbúnculo, e era a primeira. A segunda ordem era da esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem era o berilo, o ônix e o jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro em seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos, e fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes traçadas de ouro nas argolas para as extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes traçadas meteram nos 2 engastes e puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e puseram nas extremidades do peitoral para a orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da juntura e sobre o cinto, na obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada com abertura de uma saia de malha, para que não se rompesse. E toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs e estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, e outra campainha e outra romã em toda a orla da sobrepeliz.
para usar ao ministrar segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, de púrpura, de carmesim, da obra do bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina com a coroa sagrada nela, e gravaram a maneira das gravuras do sinete, escrito santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina da parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Um detalhe aqui, meus irmãos, é que veja que foram utilizados os melhores materiais, tanto na área de pedras preciosas, citou aqui jaspe, esmeralda, citou ônix, citou topázio, né? Os tecidos também eram das melhores qualidades, provando o quê? Que para Deus sempre tem que ser o melhor. Aleluia. Assim concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, suas tábuas, suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro, de tinta vermelho, a coberta de peles finas, o véu e o resposteiro, a arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro e as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, o incenso aromático, o resposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze e os seus varais e todos os utensílios e a bacia e o seu suporte, e as cortinas do átrio e suas colunas e suas bases e o resposteiro para a porta do átrio e suas cordas e seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdote, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Então eu sempre digo, quer ter a bênção de Deus, faça o que é correto. Não tem como a gente querer a bênção de Deus sobre uma obra se nós não fazemos conforme assim o Senhor manda, assim o Senhor ordena, né? Capítulo 40 agora. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia, no primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com um véu. E meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ele. Também meterás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o resposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar de holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o resposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar de holocausto, todos os utensílios, e consagrarás o altar. O altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e os ungirás, e consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar dos filhos, e lhes vestirás, os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste teu pai, para que oficiem como sacerdote. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo perante suas gerações. Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então vejam, irmãos, que Israel ficou cerca de quase um ano, ali na península do Sinai.
Então, porque foi no segundo ano, já no primeiro mês do segundo ano da saída deles do Egito. Só para os irmãos entenderem. Então Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases e amarrou as suas tábuas e meteu nela as suas vergas e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, pôs na arca. E o testemunho aqui é as tábuas, tá? Da aliança, dos 10 mandamentos. Os varais da arca, pôs o propiciatório em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do resposteiro. E com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, para fora do véu. E sobre ele pôs a ordem dos pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Veja que eles estão cumprindo sempre como o Senhor ordenara a Moisés. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés, pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés, pendurou também o resposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo, a tenda da congregação, e ofereceu sobre ele oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Meus irmãos, na sequência do vídeo aqui, porque houve uma pequena interrupção aí, né? Mas eu vou ler aqui a partir do versículo de número 30 do capítulo de número 40 de Êxodo. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o resposteiro à porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando fazemos a vontade de Deus, a glória dele se manifesta. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aleluia. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Que conclusão maravilhosa aqui do livro do Êxodo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.